nossa oitava semana. Vamos lá relembrar nosso conteúdo, né? Aqui sobre a população brasileira. Vamos chegar lá. Vejamos aqui, ó, como estudar a população. Veja aqui, ó, a área de conhecimento denominada demografia é a responsável por estudar a população. O objeto de estudo dessa área são os povos, levando em conta aspectos gerais como composição, evolução, localização, distribuição, entre outros. A população corresponde a um grupo ou números de indivíduos que vivem em determinado local. Podemos diferenciar a contagem da população de dois modos: população absoluta, população relativa, onde população absoluta significa a quantidade total de habitantes, né, de uma localidade, enquanto a relativa corresponde à densidade demográfica ou número de habitantes em relação à área ocupada. Bom, assim, quando a população absoluta mostra quanto um local é populoso, a densidade demográfica evidencia quanto é povoado. É importante considerar que a densidade demográfica pode disfarçar as diferenças internas do país, que significa que há regiões com elevada densidade demográfica e outras com um povoamento mais rarefeito. O último censo demográfico realizado pelo IBGE em 2010 demonstrava que a população brasileira era de 190.755.799 habitantes, segundo a estimativa em 2017. Esse número, né, já ultrapassa os 207 milhões de habitantes, que classifica o país com a quinta maior população absoluta do mundo. Somos, portanto, os mais populosos, no entanto, pouco povoado. Vamos lá. Que é a formulazinha para o cálculo demográfico, né? A gente pega toda a nossa população absoluta e divide pela área que nós temos. E assim vai dar uma média, né? Mais ou menos isso. Quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Vejamos aqui, ó, expectativa de vida. A expectativa ou esperança de vida corresponde à medida, à média estatística de longevidade. Simplificadamente, seria o número de anos que se espera que vivam, em média, os recém-nascidos de um local ou país em data determinada. Nos últimos anos, a decorrência da melhora e dos índices sociais, indicadores sociais, a expectativa de vida dos brasileiros vem aumentando, o que ocasiona, né, algumas situações. Se, por um lado, evidencia uma evolução nos setores de saúde, por exemplo, por outro, existe planejamento por parte dos governos. Esse planejamento se relaciona principalmente à administração do setor previdenciário, ou seja, das aposentadorias. Vários países, inclusive o Brasil, têm tomado medidas nos últimos anos para retardar a aposentadoria das pessoas, já que estas, em média, estão vivendo mais. Na taxa de mortalidade, como o nome já indica, essa taxa, né, é o índice que reflete o número de mortes registradas, em média, por 1.000 habitantes, considerando determinada região, em um período de tempo. Para fazer essa estimativa, o IBGE utiliza os parâmetros dos registros cartórios civis, como há regiões onde esse tipo de registro é insuficiente ou incorreto,
O cálculo é feito com características estatísticas. De acordo com o IBGE, a taxa bruta de mortalidade do Brasil em 2015 foi de 6,08 falecimento para cada grupo de habitantes, cada 1.000 habitantes. 6,08%, 1.000%, né? Trata-se de um importante indicador, pois fornece indícios sobre as condições de saúde, bem como dados sobre a violência nos estados e municípios, além da taxa de mortalidade ampla e proporcional por idade. Há outros importantes indicadores sociais. A taxa de mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil corresponde ao número de óbitos de crianças menores de 1 ano de idade a cada 1.000 nascidos vivos, de uma população que vive em determinado espaço. Existe também a taxa de mortalidade infantil em crianças menores de 5 anos, ainda em relação a cada grupo de 1.000 nascidas. No gráfico ao lado está registrada a taxa de mortalidade do infantil no Brasil de 2000 até 2015. Observe que há uma redução, né, da taxa de mortalidade infantil ao longo dos anos, fato decorrente das mudanças socioeconômicas que aconteceram no país. Porém, ainda assim, o número de eles são elevados quando comparados aos outros países. A taxa de natalidade corresponde ao número de nascidos Vamos lá. O número de nascidos vivos a cada 1.000 habitantes, como já vimos anteriormente, né? O espaço durante um determinado período de 1 ano. O aumento e a redução dessa taxa estão associados a indicadores sociais e econômicos. A questão da melhoria da saúde, né? A população em si ter acesso a certas vacinas ou assistências sociais, a questão do poder econômico que eles têm na questão do emprego e desemprego. Geralmente são mais elevados onde as pessoas têm piores condições de vida e mais baixas onde as condições são mais favoráveis. As alterações da taxa de natalidade estão associadas à maior inserção da mulher no mercado de trabalho, à urbanização, à acessibilidade dos métodos contraceptivos e a maior participação no planejamento familiar. O crescimento natural ou vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade, expressa em percentual. Por exemplo, em 2000, no Brasil, a taxa bruta de natalidade era de 20,86%, 1000%, e a taxa bruta de mortalidade era de 6,67%. Logo, fazendo a diferença entre os dois, resulta-se em 14,19%. Como os valores anteriores são expressos por 1.000, basta dividi-los por 10, para expressar em porcentagem. Assim, no ano de 2000, a taxa de crescimento natural do Brasil era de 1,4%. Além de compreender as características demográficas do Brasil, o estudo da população implica conhecer aspectos relacionados à formação e à cultura. Afinal, a ação é composta de pessoas que partilham características culturais ou relações comuns e apresentam uma identidade ou um vínculo com o local ou país onde vivem. Desde o século XVI, diferentes povos passaram, se miscigenaram e compõem, né, o que hoje chamamos de nação brasileira.
A diversidade de nossa população é o fruto não apenas de vinda de diferentes povos para cá, né, mas também da grande dimensão territorial que gerou uma regionalização étnica e cultural. Cada exemplo dessa regionalização étnica e cultural temos na região norte, Festival de Parintins. Também trata-se de uma festa de Bumba Meu Boi, que ocorre na cidade de Parintins, às margens do rio Amazonas, na divisa do Pará. As festividades são uma tradição de celebrar os boi caprichoso e garantido. Para definir migração como um movimento de deslocamento populacional entre diferentes localidades, a emigração considerada pela saída de pessoas, emigrantes, de um lugar para outro, ocasiona queda populacional. E a imigração é a chegada de pessoas vindas de outros países, o que gera aumento da população local. As migrações podem ser classificadas como internas ou nacionais, quando ocorre dentro de um mesmo país, e externa ou internacional, quando ocorre entre um país e outro. A migração externa teve papel fundamental na formação da nação brasileira, né? A miscigenação entre indígena, português e africano como-se a base da população. Além disso, principalmente a partir do século XVIII, o país passou a receber novas vindas de outros comerciantes ou de outros continentes, especialmente da Europa, né? Isso proporcionou ao Brasil uma versatilidade cultural ainda maior. Vejamos, temos os portugueses, italianos, portugueses. Os portugueses desembarcaram nas terras que hoje compõem o Brasil a partir de 1500 ou de 1500. Milhares deles viveram no continente ou no Açores, arquipélago no Atlântico, que pertence a Portugal. Apesar de as informações não serem muito precisas quanto aos números, sabe-se que entre os séculos XVI e XVIII, os portugueses continuaram a maior parte da população branca e livre do território. Nesse período, a imigração era muito organizada, já que o objetivo era principalmente impedir invasões. No século XIX, já com certa imagem, melhor, com século XIX com certa organização, a maior parte se dirigiu ao estado do Rio de Janeiro, já com a vinda dos italianos, né, para o Brasil, iniciando-se em 1870, né, quando a Itália passara por um período de crise e recessão, né, com a abolição da escravatura em 1888, o movimento se intensificou. Né? Os imigrantes italianos dirigiram-se inicialmente ao estado de São Paulo, onde trabalhavam na lavoura do café, principalmente produtos da economia brasileira da época. Em 1929 houve-se, né, a crise mundial, fez diminuir o consumo do café em países dos Estados Unidos, que gerou a redução da produção e dos postos de empregos nas lavouras. Assim, os imigrantes italianos se deslocaram para a capital do estado, em busca de trabalho na zona rural, da zona urbana, principalmente nas indústrias. Depois também temos os africanos, né? Estima-se mais ou menos 325 anos, né? Que se passaram. Mais de 4 milhões de africanos tenham sido escravizados e forçados a vir ao Brasil. Né? A maioria pertencente à etnia bantu e sudanesa, onde os bantus eram da região de Angola, Congo e África Central, e os sudaneses da região ocidental da África, que hoje é atualmente Benin, Nigéria e Guiné. Esses países no Brasil apresentam algumas semelhanças culturais notáveis.
especialmente em relação à religião. Já vemos também os japoneses, né? Os japoneses também saíram de seus países para fugir de uma situação econômica adversa, né? Os primeiros grupos significativos de imigrantes japoneses chegou no ano de 1908, com o objetivo de trabalhar na agricultura. Fixaram-se principalmente em São Paulo, no Paraná e Pará, onde desenvolveram técnicas agrícolas muito importantes, como a adaptação de culturas agrícolas japonesas no Brasil. Transformações econômicas no país levaram muitos japoneses a migrar do campo para os centros urbanos, passando a interagir tanto na sociedade rural quanto a urbana no Brasil. Né? Temos também, como não, a nossa população indígena, que aqui estava, né? Sempre esteve desde o princípio. De acordo com o nosso censo demográfico, em 2010, havia no Brasil 817.963 indígenas. Já em 91, total era de 194.000, né? Em torno disso. O que revela foi um forte crescimento populacional mais elevado do que aquele observado no conjunto da população brasileira. Esse crescimento, em parte, se explica pela demarcação de terras indígenas. Essa demarcação dessas terras é processo prescrito pela Constituição Federal. Né? Essas terras são parte do território nacional e pertencem à União. Ou seja, o governo federal, depois de regularizadas, são ocupadas por um ou mais povos que nelas realizam a atividade necessária ou seu sustento, mantendo-as preservadas. Chegamos ao nosso finalzinho, nossa revisãozinha, né? Mais um pouco dessa aula. Então, até a próxima. Bye, bye. Não se esqueça de visitar nossas